da admissibilidade, tá bom? Das pessoas. Muito bem. Bem, bom dia a todos. É uma grande satisfação que o curso de mestrado em Direito Processual e Cidadania da Unipar, aproveitando a oportunidade que o professor Jonatas Luiz Moreira de Paula nos forneceu durante este encontro da disciplina dele no curso, e também agradecendo ao advogado e professor Jefferson Carlos Guedes, um grande amigo de longa data, professor da UniCeub. Tivemos a grande satisfação de ter o contato do professor Amilar Martins, e que também de uma grande vontade na agenda dele, porque a dificuldade era grande, né? E por isso essa gentileza de poder compartilhar o seu conhecimento e experiência fundamentais dentro da sua atividade profissional. Então, fez por bem aceitar nosso convite, ao qual nós somos muito gratos, professor Amilar. Sabemos dessas dificuldades envolvendo a sua agenda e todos os compromissos assumidos durante o decorrer desse ano, somente por conta do seu curso e das suas atividades profissionais. Quero apresentá-lo, então, para a palestra de hoje sob o título Inteligência Artificial, a experiência do STJ. O professor Amilar Martins, ele é bacharel em Direito, em Sistemas de Informação, é mestre em Administração Pública pelo IDP, e ele é doutorando em Direito pela UniCeub, pesquisando os limites constitucionais e os limites desses limites à inteligência artificial. O professor é ex-coordenador de distribuição de recursos e de análise de matéria repetitiva do STJ e é assessor na assessoria de inteligência artificial do STJ. Professor, muito obrigado mais uma vez por sua gentileza em participar desse nosso evento. Por favor, tenha a palavra e fique à vontade para as suas considerações. Obrigado, professor Celso. Vocês me ouvem bem? Ótimo. Professor Celso, eu agradeço o convite aqui para a gente mostrar um pouquinho da experiência nossa lá no STJ, especificamente em matéria de aplicação de inteligência artificial, né? É porque a gente é meio aparecido mesmo, a gente gosta de se amostrar, então espero que isso aqui consiga agregar um pouco de conhecimento da realidade, porque assim, na verdade o que a gente percebe é que muitas vezes tem um afastamento muito grande, embora o STJ seja considerado ou se autodenomine o Tribunal da Cidadania, na verdade ele ainda está muito afastado da sociedade, né? Se a gente observar assim, ainda tem muita coisa para a gente avançar, tem muito espaço para melhorar nesse sentido. E essas oportunidades, assim, eu acho que são ricas para que o cidadão, em geral, conheça como funciona o STJ, a realidade do STJ, né? E em nenhum ponto acredito que seja melhor para divulgar esse tipo de informação do que a academia, né? Aqui onde a gente tem pessoas refletindo a respeito dessas questões, desses problemas. É isso. Podemos começar? Podemos. Então, por conta do software que eu uso aqui, eu não vou conseguir vê-los. Então, fiquem à vontade para fazer qualquer interrupção que acharem interessante, tá? Vocês conseguem ver a minha apresentação já? Mas está um pouco cortado, eu acho. Não sei se para mim só. Ficou ruim o foco? Para mim está boa aqui, mas Deixa eu só ver aqui. Mas para mim o slide está certinho, inteligência artificial no STJ, aplicação prática no fluxo processual e no gerenciamento de precedentes. Isso mesmo. Pelo menos para mim, né? O slide está perfeito. E com o nome do professor Amilar. Tá bom, certo, vamos lá. Bom, então vamos lá. Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. Bom, pessoal, o nosso objetivo aqui é passar para os senhores um pouco da experiência do STJ em matéria de inteligência artificial. Mas antes de nós conhecermos a solução, é necessário que nós observemos um pouco também o problema para o qual se aplicou essa solução, né? Então, a gente começa com os números do STJ. Isso aqui é um gráfico que mostra, de 2014 até 2020, né, a evolução do volume de processos, né? Nós estávamos em 324 mil processos em 2014 e fechamos o ano passado com 244 mil. Em 2019 teve um volume um pouco mais alto de 384. Esse ano, senhores, todos os indicativos são no sentido de que o STJ vai receber 400 mil processos no mínimo, tá?
Isso significa que a nossa conversa aqui, se durar 1 hora, vai ter chegado lá mais ou menos 90 processos enquanto a gente está conversando aqui, né? Aí a gente vem aqui acompanhando na mesma janela de tempo, né, a origem desses processos que chegam ao STJ. E o que a gente tem aqui? Em 2017, os senhores podem ver que os processos originários, que são da linha azul escuro, tá, meio que ultrapassaram ali o número de processos vindos de tribunais regionais federais. E hoje, os processos originários, quer dizer, aqueles que surgem no STJ, que o STJ seria a primeira instância, não é bem assim, mas hoje são o dobro dos processos que vêm, por exemplo, dos tribunais regionais federais. Esse gráfico aqui é o gráfico mais espantoso, senhores. Se a gente olhar lá no 105.3 da Constituição, vai dizer que o STJ serve para quê na prática? Além daquelas questões lá de originários, né? Ele serve para pacificar o entendimento sobre a legislação federal, né? No entanto, no ano passado, a gente recebeu 81 mil, quase 82 mil habeas corpus e apenas 54 mil recursos especiais, que seriam, digamos assim, o corpo, né, o objeto, a razão de existir do próprio STJ. Então, a gente vê que existe, de alguma forma, um desvio nesse modelo que foi aplicado para o STJ. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui que os agravos em recurso especial, quer dizer, aqueles recursos especiais inadmitidos e que sofreram recurso para subir ao STJ, né, representam quase o dobro da segunda classe, na verdade, representam mais que o dobro da segunda classe com maior volume, que é de habeas corpus. Quando a gente passa a analisar o problema, contando com números, a gente consegue ter uma visão completamente diferenciada. Então, não dá para pensar que o STJ, recebendo 400 mil processos ano, vai conseguir, de alguma forma, entregar a prestação jurisdicional dessa demanda sem o uso de algum recurso tecnológico sofisticado, né? E aí a gente cai naquela velha questão. Tem muita gente, inclusive na academia, que é contra o uso de inteligência artificial. Mas dentro de um ambiente que você tem esses números, essa demanda, nós temos 33 ministros, né? Não, mas vocês têm 3 mil servidores. Sim, mas ainda assim é uma demanda muito alta para um tribunal do tamanho do STJ. E nesse meio, por conta desse volume, isso aí não é uma coisa que explodiu agora, isso aí já vem de mais de uma década, né? Esse volume de feitos em acréscimo constante, né? O STJ traçou algumas estratégias, né? A primeira estratégia foi fortalecer a estrutura dos gabinetes dos ministros, né? Colocou-se mais gente, mais assessores, né? E assim vai. É a abordagem clássica que se dá para esses problemas nessas horas, né? E implementou alguns filtros, alguns sistemas de triagem processual antes da distribuição. Hoje, inclusive, nós vamos falar disso um pouco para frente, mas todos os agravos de recurso especial são registrados primeiro à presidência do STJ, que faz uma análise da admissibilidade desses agravos em recurso especial, desses ARESPs, né? E, eventualmente, depois disso, em estando conforme a admissibilidade, esses processos são distribuídos para os demais ministros, né? Nós temos uma área chamada NARER, né? Núcleo de Admissibilidade e Recursos, se não me engano, o significado da sigla, que tria 100% dos ARESPs hoje. Esses filtros processuais, que são justamente essa triagem processual aqui, né? Eles incluem a triagem de pressupostos recursais. Daquele gigantesco volume, muitos processos carecem de questões recursais básicas, tá? Você tem problema de cadeia de procuração, tem problema de não recolhimento de custas, você tem problema de supressão de instância, né? Então, assim, um volume muito grande de feitos que chegam ao STJ ainda chegam, infelizmente, com defeitos processuais graves no sentido de ser algo elementar que foi deixado de lado, né? A triagem dos ARESPs ela é baseada no artigo 932, terceiro do CPC 2015,
É interessante que a grande maioria dos ARESPs não atende ao 932 terceiro, tá? Inciso terceiro. E é uma coisa meio elementar, né? Simplesmente fazer a impugnação dos fundamentos de inadmissão. E a grande maioria não faz isso. E, por fim, hoje o STJ também faz uma triagem de habeas corpus, os senhores viram lá o volume de habeas corpus, né? Então, existe um filtro específico por conta daqueles habeas corpus que tentam causar uma supressão de instância. Por exemplo, habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro HC proposto nos tribunais vinculados ao STJ, né? Esse tipo de habeas corpus normalmente é registrado ao presidente, que faz uma segunda avaliação e, eventualmente, esse processo fica por lá mesmo, né? Aí tudo bem, nós chegamos a um ponto de inflexão, né? Houve claramente um aumento de produtividade do STJ, no entanto, isso aí não implicou diminuição da demanda processual, quer dizer, o STJ está produzindo mais, no entanto, isso aí, essa maior produtividade pode ser claramente identificada nos nossos relatórios estatísticos anuais, tá? Estão todos disponíveis lá no site do STJ. Eu posso até postar no chat aqui o de 2020, que é o último que foi publicado, o anual. Além disso, os senhores têm acesso lá também aos boletins estatísticos, que são mensais, né? Então, você consegue ver a produtividade do STJ por conta desses processos. Como isso não implica numa diminuição de demanda processual, a gente pode estar sofrendo um esgotamento do modelo do STJ, no sentido de que a demanda só aumenta e o STJ não está conseguindo dar uma resposta à sociedade no sentido de reduzir essa litigiosidade, ainda que apenas em sua competência, né? E aí vem a questão, como é que vamos resolver esse problema? E existem várias soluções, né? Aí, uma dessas soluções possíveis é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, pessoal, é importante, a gente sempre procura, dentro do STJ, tratar dessa forma. Normalmente, quando alguém fala em inteligência artificial, a pessoa começa ao contrário, né? Ela pega uma solução e busca um problema para essa solução. Então, é comum a gente, quando vai conversar com algum usuário que tem alguma necessidade, alguma demanda que envolva, aparentemente, inteligência artificial, a gente vai fazer a gente costuma fazer um ciclo de bate-papos com o usuário antes, até para identificar se a demanda é essa mesmo, né? E o sujeito normalmente começa a conversa assim: eu quero utilizar inteligência artificial para, né? E já está tudo errado, quer dizer, você procurou uma solução, você estabeleceu uma solução e depois saiu à procura de um problema. A ordem lógica costuma ser o contrário, né? Por quê? Porque a inteligência artificial não se aplica a tudo, tá? Ela não serve para qualquer coisa. Muitas vezes a gente tem um jargão que se fala muito na área de TI, que é você matar um mosquito com um canhão. A inteligência artificial, ela é interessante para aquelas atividades que são repetitivas e têm baixo nível cognitivo, tá? Não aquela que não demanda cognição, que seria caso de mera automação, né? Mas se você tem uma atividade que tem uma alta repetitividade, por exemplo, analisar, catalogar os fundamentos de uma decisão que inadmitiu um recurso especial, né? Se você recebe 160 mil recursos especiais, agravos em recurso especial ao longo do ano, tende a ser uma atividade bem repetitiva. Para esses casos em que você tem uma cognição relativamente baixa e uma alta repetitividade, costuma ser uma boa solução a inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial, embora a gente veja muito, pessoal, aí a gente vê a mídia falando da inteligência artificial e que a empresa tal desenvolveu uma inteligência artificial que julga o processo, a outra desenvolveu isso aí. Normalmente é só mídia, porque, infelizmente, ou para alguns casos, felizmente, a gente está muito longe disso aí, tá? Normalmente a gente é igual aquela história lá, é o primo do meu vizinho, viu, né? A gente mesmo não presencia isso aí. E não presencia por quê? Porque não existe ainda, embora a mídia, embora a ficção científica, embora o cinema
tracem todo um perfil e isso gera expectativas em relação à inteligência artificial, tá? Nós não estamos nesse nível e ainda mais quando se trata de processamento de linguagem natural, que na prática é o quê? Utilizar a inteligência artificial para processar os nossos textos, e mais especificamente quando a gente fala de processar textos jurídicos, onde o advogado, ao invés de citar o artigo 8º da lei tal, ele fala na 8ª fração normativa primária do dispositivo legal. Então, assim, a gente tem, dentro do direito, algumas dificuldades adicionais, né? Então, a inteligência artificial não é útil? É útil sim, mas para quê? Para ultrapassar o limite humano, para tornar o humano melhor. E esse, inclusive, é o direcionamento pragmático que a gente procura dar na área de inteligência artificial do STJ, né? Por quê? Porque a inteligência artificial vai permitir que o ser humano atue de forma mais inteligente, de uma forma mais estratégica, tá? E no nosso caso específico está sempre voltado para prestigiar a jurisprudência. Por quê? Porque a gente busca fornecer, através também da inteligência artificial, uma certa segurança jurídica. A inteligência artificial também pode fortalecer o gerenciamento de precedentes, nós vamos ver isso aí daqui a pouco, que é uma das aplicações que a gente tem, né? E a gente consegue, com isso, com a utilização de inteligência artificial, fugir da lógica do remédio para a lógica da vacina, né? Ao invés de tentar remediar o fluxo, o volume processual, quer dizer, tratar depois que chegou ao STJ, a inteligência artificial nos permite evitar que esse conflito chegue ao STJ, né? Através da identificação, por exemplo, da repetitividade de determinadas matérias. Então, na prática, no STJ, pessoal, a IA não julga. Aliás, eu vou ser até mais amplo. A IA não julga em lugar nenhum, tá? Mesmo quando a gente vê, porque determinar um algoritmo que foi construído lá em algum lugar, assim, sei lá, o caso clássico, carregava mais na dosimetria da pena quando o réu, o acusado ali era negro, latino, homossexual, né? No final das contas, alguém foi lá e mesmo tendo o dever de avaliar a saída desse modelo de inteligência artificial, não fez. Então, assim, em lugar nenhum do mundo, tá, uma IA julga. Ela simplesmente aponta, fornece subsídios para a prestação jurisdicional, tá? Na ponta sempre vai ter um ser humano, que pode ser eventualmente relapso ou não. Pode eventualmente aceitar, por uma questão de comodidade, a saída, o output de um modelo de inteligência artificial, ou pode agir criticamente em relação a esse subsídio, essa informação que foi passada pelo modelo, tá? Mas no final a gente sempre tem uma pessoa na ponta e o erro tem que ser atribuído ao ser humano, tá? A IA não está nesse nível de consciência para poder, digamos assim, de alguma forma ser responsabilizada pelo resultado, né, de seus cálculos. E mesmo porque, assim, eu falo uma coisa que o pessoal acha engraçado, a inteligência artificial ela não erra. Naquele algoritmo lá que carregava na pena se o acusado era negro, latino, homossexual, seja o que for, né? A inteligência artificial ela estava repetindo um padrão que só veio à tona por quê? Justamente porque não se esperava que a inteligência artificial repetisse esse tipo de padrão. Mas por que quando o modelo foi treinado, essa informação estava lá? Estava porque, de alguma forma, era considerada por quem fazia isso antes do modelo, né? Em outras palavras, faltou uma coisa muito importante na inteligência artificial, que é a curadoria da informação, né? Quando eu não quero que meu filho aprenda a falar palavrões, eu não coloco ele em contato com esse tipo de vocabulário. Quando eu não quero que uma inteligência artificial decida ou indique determinado resultado,
eu não treino ela para fornecer esse resultado. É assim que funciona. Então, dentro dessa lógica que foi passada até agora do problema, do volume, etc., tá, o STJ adotou desde 2019 uma ferramenta que nós chamamos de Atos, né? O Atos ele é baseado numa comparação semântica de documentos, tá? Quaisquer documentos, não, documentos do escopo jurídico. Essa é uma outra questão. Quando você vai treinar um modelo de inteligência artificial, normalmente o pessoal, não, mas você pode pegar lá o corpus é um grupo de documentos que vai servir para o modelo aprender, né? Do Facebook, do Google. Né? Para o nosso caso específico não serve. Por quê? Porque nós temos um vocabulário muito específico, que é o vocabulário técnico jurídico. Então, o modelo do Atos foi treinado com o quê? Foi treinado com 328 mil acórdãos da nossa jurisprudência. Para quê? Para que o modelo produzido, conseguisse mapear as características vocabulares da nossa realidade jurídica, né? Então, ele trabalha com comparação semântica, e o que é comparação semântica? Eu sempre trago um exemplo. Areia e praia não são sinônimos. Tá? Isso é pacífico, né? Mas em determinados contextos, areia e praia podem ser sinônimos. Eu estava caminhando na praia, eu estava caminhando na areia. A faixa de areia estava tomada por algas. É lógico que eu estou falando de praia. Então, assim, em determinados contextos, termos que não são sinônimos estabelecem uma relação de sinonímia, né? E é essa relação de sinonímia que possibilita uma comparação semântica de documentos, tá? Como se dá isso na prática? Eu tenho duas petições que falam a mesma coisa, porém elaboradas por advogados completamente diferentes, utilizando montagens textuais e muitas vezes terminologias diferentes. No entanto, eu consigo estabelecer que elas tratam do mesmo assunto. Por quê? Porque a semântica, o valor semântico desses documentos é o mesmo, ou é próximo. Basicamente, o que acontece? Esse modelo do Atos, ele recebe um documento do escopo jurídico, converte esse documento, nós temos uma questão de pré-processamento aí, porque a gente recebe no STJ, a maior parte, na verdade, não é texto, é imagem, a gente tem que converter essas imagens para texto, mas, no final, o Atos lê esse documento do escopo jurídico e gera uma representação matemática desse documento. E essa representação matemática, ela captura justamente o valor semântico daquele documento. E quando eu tenho uma representação matemática, quer dizer, quando eu tenho números, o que eu consigo fazer? Consigo fazer contas. E uma dessas contas que eu consigo fazer é saber qual a proximidade entre dois documentos diferentes. Se estão mapeados no campo semântico, quanto mais próximos eles estiverem nessa medição, mais semelhantes semanticamente eles seriam. E aonde que a gente aplica isso no STJ, pessoal? Nos gabinetes de ministros. Nós utilizamos para gerenciamento de antecedentes e precedentes na nossa jurisprudência. E para políticas de redução de litígios. Agora vamos falar assim, tá, o que um gabinete de ministro faz e por que essa importância toda do gabinete? Porque quem julga, na verdade, são os gabinetes de ministros, né? O que ele consegue fazer com o Atos a partir dessa comparação semântica, né? Primeira coisa, consegue fazer agrupamento de processos, né? Mas de que serve isso? Serve o seguinte, que se a gente recebe 400 mil processos ano, né? É óbvio que o pessoal não é tão criativo assim da gente ter 400 mil assuntos diferentes ao longo do ano. Não, tem muita coisa repetida ali. E isso se reflete aonde? Dentro dos acervos dos gabinetes. O Atos consegue, com essa comparação semântica, juntar dentro do gabinete aqueles que são semelhantes. Tá? Um exemplo disso é eu agrupar processo pelo acórdão recorrido, quer dizer, eu vou juntar todos aqueles aqui que estão aqui no gabinete, cujo acórdão recorrido seja semelhante. Está aqui. Né? E depois eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, pela petição de recurso especial. Certo? Isso é muito útil, por quê? Porque vai possibilitar que o analista que ia minutar, sei lá, 4, 5 decisões num dia, consiga fazer em 10, dependendo do grupo que ele pegar.
Por quê? Porque há uma repetitividade nessas matérias dentro dos gabinetes. Então, ele faz uma formação automática de grupos de processos com base na similaridade das peças processuais relevantes, quer dizer, do ponto de vista do gabinete que está julgando um RESP, o que interessa é o acórdão recorrido e a petição de recurso especial, né? E traz como ganho uma triagem automática, quer dizer, eu consigo separar automaticamente dentro do gabinete ali o que é que trata de determinado assunto. Mapeia os temas jurídicos discutidos, quer dizer, se eu tenho grupos grandes, significa que aquela matéria que foi agrupada naquele grupo, que compõe aquele grupo, que está representado por aquele grupo, ela tem uma repetitividade e, com isso, tem um potencial de submissão ao rito dos repetitivos, né? Serve para fazer dimensionamento estatístico, né, para saber o nível de repetitividade, que a gente falou agora. Melhora a conformidade das decisões, porque se eu pegar petições sobre o mesmo assunto e aplicar a mesma decisão, eu estou fortalecendo a segurança jurídica, né? E dentro do gabinete, ela possibilita que se crie, por exemplo, núcleos especializados em determinadas matérias e fazer com isso uma distribuição mais inteligente das atividades. O gabinete ele pode também utilizar um outro recurso do Atos, que é o monitoramento, né? O monitoramento é uma técnica que a gente chama de aprendizado preguiçoso. Basicamente, o que se faz? Você identifica um determinado documento, no nosso caso, um determinado documento do escopo jurídico, que tem uma matéria que é interessante para você por algum motivo, tá? Por conta da repetitividade, por conta de ser uma questão não pacificada, por conta de haver provável submissão à repercussão geral, seja o que for, né? Você oferece essa peça para o Atos e fala assim, ó, isso aqui é um exemplo do que eu estou procurando. E eu quero que seja monitorado a partir de agora. Quando ele marca lá que quer ativar o monitoramento, a partir desse momento, todo o processo novo que chega ao STJ, ou eventualmente que chega a esse gabinete, tá, é submetido a uma comparação daquela peça paradigma com a peça equivalente no processo que está chegando. Se tiver dentro de um parâmetro de similaridade semântica ali que a pessoa estabeleceu no momento que ela criou esse grupo de paradigmas, tá, o processo recebe um tagzinho, uma etiqueta, né, indicando, ó, isso aqui provavelmente é aquele tema XPTO que você estava procurando. Que ganhos que isso aí traz? Vai fazer também triagem automática de processos, identificação prévia de temas discutidos, quer dizer, quando o analista for verificar o que está dentro do gabinete, a gente tem lá soluções, ferramentas específicas para isso, eles vão estar bem identificados, né, na ferramenta. Melhora também a conformidade das decisões e a gestão com a racionalização das atividades. Isso quer dizer, já é a segunda vez que a gente fala de melhoria de gestão, racionalização, e que a gente fala de triagem. A gente brinca que existem 3 coisas que fazem um gabinete funcionar bem, tá? Triagem, triagem e triagem. Um gabinete que tria bem o seu acervo é um gabinete que está em um dia. Ele vai estar sempre com uma produtividade alta, vai estar conseguindo derrubar a sua demanda. Outra coisa que os gabinetes fazem utilizando o Atos é a busca de antecedentes ou precedentes, né? Isso aqui, a diferenciação aqui foi determinada até por uma ministra lá que é também professora, né? A diferenciação entre antecedente e precedente. Mas, basicamente, faz uma análise processual da peça e compara com as peças equivalentes de processos que já foram julgados no tribunal. Em achando algo semelhante, ele aponta o quê? Aponta a decisão que foi tomada naquele caso. Na prática, o que é isso? É uma triangulação de jurisprudência. Então, ao invés de ter que utilizar uma série de operadores para se fazer uma busca de jurisprudência, tá? O analista consegue, no momento que está julgando minutando aquele processo, buscar qual foi o direito aplicado em outros casos semelhantes apenas pela análise da peça objeto, né? E isso traz o quê? Uma melhoria na
conformidade das decisões. De novo, a gente está batendo em segurança jurídica. Por quê? Porque eu vou repetir o comportamento que foi aplicado nos outros autos, né? Lembrando, pessoal, isso aqui significa, então quem está julgando o ato? Não, de forma nenhuma. Ele está trazendo ali um precedente e o analista vai olhar aquele precedente e ver se adequa ao caso concreto. O que nós temos aqui é um trabalho que gastaria, sei lá, 3 vezes o tempo, 10 vezes o tempo que era originalmente aplicado, é feito em alguns segundos pelo próprio Atos, né? Numa pesquisa dessa aqui, de busca de precedentes, ele consegue ler 20 milhões de documentos em 4 segundos e meio, né? Isso aí é menos do que o tempo necessário para se formular uma boa consulta à jurisprudência utilizando os operadores, né? A consequência, né, da segurança jurídica é fortalecimento da jurisprudência do próprio tribunal. Dentro dessa mesma linha aqui, os gabinetes de ministros utilizam para busca de processos semelhantes. Lá no início eu não falei no item 1 lá que era possível agrupar processos semelhantes. Aqui é mais ou menos a engenharia reversa disso. O que acontece? Eu tenho um processo aqui na minha frente e eu falo, existem outros semelhantes a esse, pendentes de julgamento, aqui no acervo, né? E se existir, dentro daqueles parâmetros que foram fornecidos ao Atos, ele consegue te devolver, falar, ó, tem 3 no escaninho tal, tem 2 no outro escaninho, e assim se consegue manter uma uniformidade de tratamento para aquela matéria dentro do próprio gabinete. De novo, a gente privilegia a segurança jurídica e racionaliza as atividades. Então, a tônica do Atos, então, pessoal, vocês podem ver que é o seguinte, é sempre isso. Segurança jurídica, quer dizer, reforçar a força dos precedentes e dos antecedentes, né? E racionalizar as atividades aonde ele se propõe a ajudar. É sempre isso, em qualquer área que tenha sido aplicado o Atos, tá? Outra coisa que a gente tem é o gerenciamento de precedentes. O que acontece? O STJ, como recebe esse volume absurdo de processos, ele tem que ter alguma solução que permita enxergar de forma agrupada aquilo que está chegando, tá? Como que pode ser feito isso? Através de um monitoramento constante daquilo que entra no tribunal, né? O que acontece? Nós temos uma área que chama NUGEP, na verdade chamava-se NUGEP, acho que hoje se chama NUGEP-NAC, que faz o quê? O trabalho dela é justamente identificar matérias que possam ser submetidas a ritos repetitivos, né? E antes, esse trabalho era feito por um grupo de pessoas lá que tinha que fazer o quê? Pegar os processos que entraram nos últimos 30 dias, por exemplo, e sair fazendo triagem manual para verificar o que é mais repetitivo do que menos. E, assim, isso aí ficava submetido muitas vezes a uma impressão pessoal. Com Atos, eles conseguem fazer agrupamentos de 80 mil processos em 2 horas, né? Uma coisa que era humanamente impossível de ser feita antes do Atos, com o Atos se consegue isso aí, com o uso da inteligência artificial. E a partir daí, o Atos entrega para ele o quê? Grupos. Ó, esse grupo aqui tem 8 mil documentos nele, né? E sobre o que trata? O Atos não sabe. Por quê? Porque a comparação dele é em cima dos vetores. Mas quando ele entrega, ao invés de ter que analisar lá 80 mil documentos, né, o NUGEP vai ter que analisar o quê? 50 grupos, o que torna a atividade humanamente possível. E a partir daí ele descarta aqueles grupos que não têm uma relevância, a gente tem uma questão de peças processuais que foram indexadas equivocadamente nos autos, então foi feita uma comparação com uma peça que não devia ter sido comparada, e assim vai. Mas qual o grande ganho? Gerados esses grupos, aqueles grupos que sejam de interesse, eles podem passar a ser objeto de monitoramento. Marca-se esse grupo como um grupo de monitoramento e você começa a falar, a perceber o quê? Ah, tá, esse grupo, ele chegou, sei lá, 10 mil processos nos últimos 60 dias, né? E continua chegando, ó, tá pingando todo dia aqui, chega 50, chega 100 processos dessa mesma matéria, por exemplo, né? E isso aí dá para o NUGEP um outro nível de funcionamento. Por quê? Porque ele consegue conhecer realmente o fluxo das matérias que estão aportando no STJ.
Então, os ganhos: o mapeamento de novos processos que ingressam no STJ, a identificação prévia de termos jurídicos discutidos e suas nuances. Quando você faz o agrupamento, você consegue fazer isso. A possibilidade de aplicação de políticas relacionadas à gestão de precedentes. Então, assim, o NUGEP, identificado um grupo desse, ele pode elaborar uma sugestão de afetação e submeter à comissão gestora de precedentes, que é composta por 4 ministros, e, eventualmente, a partir dali se dispara a construção de um precedente qualificado, né? Pode projetar um cenário. Uma coisa interessante é o seguinte: o fato de ter chegado 10 mil processos nos últimos 90 dias relativo a determinada matéria não significa necessariamente que essa matéria deva ser submetida a ritos repetitivos. Por quê? Porque, de repente, era uma questão sazonal. O Tribunal XPTO lá tinha uma questão específica lá e subiu todos os processos. Então, chegou aquele monte ali, mas não vai chegar de novo, né? Então, assim, essa análise do cenário faz parte do trabalho que o NUGEP faz na identificação e sugestão de afetação de determinados temas. E, com isso, fortalece-se a gestão de precedentes. Por quê? Porque a gente consegue enxergar melhor a matéria que está sendo submetida ao STJ, né? Uma outra forma de gerenciar esses precedentes é a triagem de matéria repetitiva. O que acontece? Quando um determinado tema é submetido a ritos repetitivos, tá? Normalmente isso estanca a subida dessa matéria ao STJ. Entretanto, até por não possuir, aí a gente tem um problema de publicidade da questão da matéria repetitiva, mas tem também uma questão da ausência de ferramentas capazes de apoiar o trabalho nesse sentido. Então, infelizmente, chega muita coisa ao STJ ainda assim, que contém aquela matéria que já foi objeto do ritos repetitivos, tá? Nesse caso, é necessário que, dentro do próprio STJ, nós tenhamos uma forma de identificar esses casos para evitar que eles vão seguir para um gabinete, por exemplo, de um ministro, né? Normalmente, os processos são registrados ao presidente, que dá a decisão nos termos da matéria repetitiva, e o processo baixa. Ou, muitas vezes, devolve para ser julgado de acordo com a matéria, com o termo repetitivo na origem, para não haver uma questão aí de supressão de distância, né? Então, todo novo processo que chega é comparado com determinados paradigmas de cada tema, né? E, a partir daí, em havendo uma similaridade semântica da matéria tratada ali com os paradigmas apontados, o processo recebe uma etiqueta também, e a Secretaria Judiciária reanalisa se aquele caso realmente é um caso de submissão ao rito de aplicação do repetitivo, ou, em outros casos, se não é um caso de repassar essa informação ao NUGEP para que seja elaborado um distinguish de determinado tema. Então, você consegue, com isso, garantir a aplicação do repetitivo nos casos em que ele seja aplicável. 2, identificar eventuais distinguishes que possam ser definidos e, com isso, melhorar a própria questão submetida ali aos repetitivos. Então, isso é feito nos RESPs e ARESPs, e que tratam de tema afetado e não julgado, tá? Quer dizer, aquele que não está julgado simplesmente se desvia esse tema para esse processo para a presidência, e normalmente ela manda aguardar na origem pelo julgamento do tema, né? E expede-se ofício ao Tribunal de Origem comunicando a devolução dos processos e recomendando observância aos ritos. Normalmente o STJ, muitas vezes, vai lá e dá uma puxadinha de orelha com jeito no tribunal, falando assim: não está observando aqui a questão do repetitivo, passou essa matéria aí, etc., né? Aí nós temos, por exemplo, um exemplo é ótimo, né? Nós temos aqui como exemplo o tema 1056, nós temos a questão submetida. Essa questão submetida, para o Atos, ela é pouco precisa. O que o Atos gosta? O que serve para o Atos identificar se contém ou não matéria repetitiva? Exemplos. Então, vou lá e alimento o Atos para aquele grupo daquela matéria, ele com paradigmas em que foi aplicado ou que deveria ter sido aplicado o tema 1056.
E a partir daí, o Atos consegue identificar e sugerir que aquele determinado feito contém essa matéria repetitiva, o tema 56 aqui, e esses processos são submetidos à análise da presidência e, eventualmente, devolvidos para a origem ou julgados. Aí a gente tem uma outra aplicação, e, na verdade, de tudo isso aí que a gente viu até agora, tudo bem, o NUGEP ele tem um papel muito importante na identificação da repetitividade, mas o NUGEP ele tem outros pontos de input, né? Por exemplo, os tribunais de origem podem selecionar alguns representativos da controvérsia e submeter ao STJ. Mas tem uma outra utilidade, uma outra atividade que a gente utiliza com o apoio da inteligência artificial do Atos, tá? Que é para redução de litígios. Esse gráfico aqui, senhores, mostra do ano passado os nossos maiores litigantes. Então, primeiro a gente tem o Ministério Público do Estado de São Paulo, são as questões penais aí, até isso aí tem estreito envolvimento com aquela questão do volume de HCs que a gente recebe hoje, tá? Logo em seguida vem quem? Vem o INSS. Aí depois vem a Fazenda Nacional, depois vem a União, são os excluídos do Ministério Público, as matérias são menos padronizáveis, digamos assim. Nós temos esses aí. O que esses três entes aí, o INSS, a Fazenda Nacional e a União, têm em comum? Eles são representados pela Advocacia Geral. Certo? Então, o que se fez utilizando isso aí? Criou-se o que a gente chama lá de painel de dados inteligentes. Isso aqui foi objeto de um acordo de cooperação técnica, tá? Entre o STJ e a AGU, que utilizou recursos não só de inteligência artificial, no caso o Atos, mas também recursos de BI, para implantar estratégias de desjudicialização. Eu vou passar mais rápido aqui um pouquinho, tá? Então, assim, se extrai os dados que a gente tem no sistema do STJ, utiliza recursos de Business Intelligence e inteligência artificial, aplica-se a inteligência artificial, inclusive, para análise dos resultados de julgamento, quer dizer, como é que determinada matéria que é de interesse desses entes aqui, que são representados pela AGU, né? Como é que tem sido a saída, como é que tem sido a decisão, né? Aplica-se alguns conceitos de jurimetria e gera-se um painel disso aqui, tá? Isso aqui é um exemplo do que se fala. Então, assim, esses A, R2, AT6, esse tipo de coisa aí, são grupos formados pelo Atos. Por que ele forma esses grupos assim? Porque ele simplesmente não sabe qual é a matéria que está sendo tratada. A comparação dele se dá num nível matemático, né? E com isso a gente fornece para a AGU que tipo de informação? Para esse tema, que é o previdenciário, aposentadoria por idade, trabalhador rural, tá. 77,68% das decisões são desfavoráveis à União, ao INSS, especificamente no caso aqui, né? O que vai gerar isso aqui? Essa informação é fornecida, esse painel, o pessoal da AGU consegue acessar esse painel quando precisa, né? E isso aqui vai fazer com que a AGU modifique o seu comportamento não só no STJ, mas em todas as outras instâncias. O que permite que a AGU passe a não contestar em determinadas situações, tá? Propor acordo em outras, ou qualquer outra atividade que garanta essa desjudicialização. E mais que isso, dentro do acordo de cooperação, a AGU pode, inclusive, solicitar ao STJ que submeta determinada matéria ao ritos repetitivos. Para quê? Para pacificar de vez aquela questão. Certo? Esse trabalho, de acordo com a última informação que foi fornecida pela AGU para o STJ, já resultou na redução de mais de 300 mil processos ao longo do tempo aí. Processos que não necessariamente estavam no STJ, inclusive, porque os que são objetos, isso aqui são objetos, a AGU vai e desiste desse processo quando estão no STJ. Mas a utilização dessa informação para orientar as procuradorias locais tem possibilitado uma diminuição expressiva do volume de processos tramitando na Justiça. Quer dizer, uma atividade que é formulada lá no STJ com base em dados,
e utilização também de inteligência artificial, e isso é uma outra coisa interessante. A inteligência artificial sozinha, ela é pouco útil. Ela tem que ser mesclada com outras soluções para tornar-se algo realmente útil. Tá? Se a gente tivesse a melhor inteligência artificial que se possa imaginar, e não tivesse ferramentas que aproveitassem o potencial dessa inteligência artificial, tá? Não ia adiantar nada. Né? Esse aqui é um caso. Utilizou-se inteligência artificial, business intelligence, comunicação entre órgãos, integração entre órgãos, e gera-se um resultado fantástico. Esse painel de dados inteligentes talvez seja, embora não seja muito divulgado, talvez seja uma das maiores realizações do STJ em matéria de desjudicialização, tá? Que se tem notícia. Mas, os senhores viram, eu falo bastante de atos, né? Mas nem só de atos a gente vive lá. A gente tem outras aplicações de inteligência artificial. Uma delas, indexação legislativa. Basicamente, o que é? É uma técnica que a gente chama no ramo de inteligência artificial de extração de entidades nomeadas, mas ela permite, treinou-se um modelo que consegue ler um texto jurídico e identificar os dispositivos normativos citados em determinado documento. Né? O que isso aí permite? Uma otimização da atividade, porque vamos voltar lá no mais básico, né? A petição de recurso especial, ela tem que compor necessariamente, tem que estar composta necessariamente com a indicação dos dispositivos federais eventualmente violados. Então, é necessário que eu identifique esses dispositivos violados de alguma forma para fornecer informações para o usuário que vai minutar a decisão. Né? Se eu tenho uma inteligência artificial que consegue identificar esses dispositivos e apresentá-los num catálogo à parte do documento, eu otimizo a atividade de minutagem. E, ao mesmo tempo, eu consigo fazer novas opções de pesquisa. Então, o STJ hoje tem condições de saber quais são aqueles dispositivos federais mais apontados como tendo sido violados. E, em cima desses dispositivos, quais têm sido as decisões que têm sido aplicadas. Então, a gente consegue fazer isso hoje, tá? Com a utilização de inteligência artificial. Outra coisa que a gente faz é a indexação de autos originários. Os senhores viram lá o volume de autos originários que a gente tem, né? E o que acontece? O advogado, em 95% dos casos, não é muito cuidadoso com a identificação das peças. Normalmente, ele na hora que vai dar entrada, vai protocolizar o processo no site do STJ, ele sobe alguma coisa do tipo petição de habeas corpus, por exemplo, e depois sobe assim, documentos. Só que para a atividade do STJ é necessário que os documentos venham mais ou menos organizados. E como não é possível exigir isso aí do advogado num primeiro momento, né, desenvolveu-se um modelo com base nos dados que nós já tínhamos no nosso banco de dados, que permite a identificação das peças processuais mais relevantes por classe processual. Então, esse modelo ele varre os autos ali e no HC ele vai identificar lá ordem de prisão, indeferimento do pedido liminar. Ele vai conseguir fazer a identificação dos documentos que contêm essas informações, tá? E isso causa necessariamente, isso é um problema que a gente utiliza, uma técnica chamada visão computacional, tá? Possibilita uma otimização da atividade. Se vocês terem ideia, isso aqui pode representar uma redução de até 20% no tempo que se demora para conseguir distribuir um feito ao ministro. Ah, mas 20%, vocês conseguem fazer no máximo em 48 horas, nem é tanto tempo assim, mas fala isso para o cara que está preso. Né? Então, assim, realmente é um ganho. Né? Mapeamento de fundamentos de inadmissão. Essa é uma atividade que está sendo um projeto que eu estou envolvido com ele, inclusive, está sendo desenvolvido nesse momento. Tá? Que é o quê? A gente utilizar uma técnica chamada de classificação multilabel para identificar os fundamentos que foram aplicados, né, na inadmissão de um recurso especial pelo Tribunal ACO, pelo Tribunal subordinado ao STJ, certo?
Por quê? Porque a gente tem que atender ao 932 terceiro. Né? É uma coisa que o pessoal não se apega muito a isso. Na verdade, assim, a maior parte das petições lá que morrem, se o pessoal tivesse atendido ao 932 terceiro, não iam morrer. Mas, basicamente, nós estamos criando um modelo que permite, da leitura da decisão de admissibilidade do recurso especial, da decisão negativa de admissibilidade, no caso, né, a identificação de quais fundamentos foram aplicados. Isso com base em uma estrutura de tópicos que foi desenvolvido por uma colega lá, a Ana Carolina Leone, uma técnica bem refinada. Nós estamos aproveitando esse conhecimento para treinar um modelo. Então, o que a gente pretende com isso também? Uma otimização da atividade. Mas então vai ser feita uma análise de admissibilidade no STJ automaticamente sem interação humana? Não. Da mesma forma que a gente faz com todas as outras atividades, a inteligência artificial ela só apresenta sugestões. O objetivo da aplicação de inteligência artificial no STJ é fornecer sugestões. Mas na ponta sempre vai ter uma pessoa que vai eventualmente anuir ou não com aquela questão. E é isso, pessoal. Eu trouxe aqui uma frase do Alan Turing, né, que nós só podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber que há muito o que fazer. E em matéria de inteligência, Alan Turing, inclusive, é um dos pais da inteligência artificial, e realmente em matéria de inteligência artificial a gente consegue perceber que há muito o que fazer ainda, né? E o STJ vem caminhando nesse fazer, sempre com uma visão de aplicação objetiva da inteligência artificial, sem devaneios, né? Que a gente tem muito devaneio aí em matéria de aplicação, inclusive no judiciário, não só no geral, mas inclusive no judiciário, remédios milagrosos, né, etc., né, com IA. Mas tem funcionado e a gente tem conseguido dar passos curtos, porém firmes, na direção de uma corte que realmente atenda a atividade, digamos assim, que a Constituição lhe deferiu. Tá? Esse é o meu e-mail, caso os senhores queiram entrar em contato, ou fazer perguntas, críticas, sugestões, né, reclamações. E eu estou aberto aí para responder as questões que os senhores acharem pertinentes. Muito bem, ótima explanação. Creio que apresentou algumas ideias e desmistificou alguns pontos também, né, que nós temos sempre no olhar de fora. Não sei como está a minha conexão, eu perdi minha conexão aqui, eu tive que retomar. Mas, Milá, eu já vou deixar a palavra aos colegas, mas eu tenho algumas dúvidas, assim, e queria contigo explorar um pouquinho. Por exemplo, nós temos, você tem petições que têm imagens dentro do texto, né? São recortes de imagens, de acórdons e tal. O programa tria, de algum modo, essas imagens ou não? Não, nós temos a imagem, se ela tiver texto, esse texto que está na imagem vai ser convertido, tá? Nós temos uma estrutura, eu não vou dizer que é a maior do país, tá? Mas eu digo que, com certeza, não passa de ser uma das 5 maiores do país. Nós conseguimos converter de imagem para texto, tá? Até 2 milhões de páginas dia. Então, assim, todo o processo... Você lembra que eu falei num determinado ponto ali que tem um pré-processamento antes de passar para o Atos fazer o trabalho dele, né? Essa osserização que a gente chama, que é a conversão de imagem para texto, tá? É aplicada, faz parte dessa atividade de pré-processamento. Então, assim, lê-se a peça, converte tudo que é possível converter ali em texto, e esse texto é que é submetido ao Atos. Tá? É uma atividade gigantesca lá que tem. Assim, a gente tem uma estrutura fantástica para fazer isso aí. Toda vez que a gente fala que consegue fazer 2 milhões de páginas por dia, o pessoal chega, brilha o olho. Porque, na verdade, essa questão muitas vezes o pessoal fala assim, mas os autos são tudo eletrônico hoje em dia. Isso não quer dizer, na prática, não quer dizer muita coisa, porque para que seja útil para aplicação, não só de inteligência artificial, mas uma mera busca textual, tem que estar no formato de texto. O STJ recebe hoje, sei lá, 80% dos autos que chegam ao STJ não estão em texto. Tá? Você tem algumas exceções, por exemplo, o TRF da 4ª Região, manda muita coisa em texto, o TJ de São Paulo tem evoluído muito nisso aí, mas para aqueles casos em que o advogado, na hora de protocolizar uma petição, ele foi lá, imprimiu,
assinou a caneta, escaneou e subiu a cópia escaneada como se fosse a petição, você tem que fazer essa conversão, né? Então, assim, muitos tribunais sofrem com isso ainda hoje. Pouco tempo atrás, a gente estava discutindo com um tribunal aí da região Nordeste, assim, os caras simplesmente não conseguem identificar as peças processuais. Por quê? Porque não tem texto, os caras estavam sem parâmetro, eles estavam tentando adotar essa solução que o STJ adotou ali de visão computacional, que até foi aplicada essa técnica de visão computacional e não simplesmente uma outra técnica que utilizasse o próprio texto, para que fosse útil também para outros tribunais, né? Você aplica para visão computacional, você pode trabalhar com a imagem, não precisa necessariamente estar com o texto. Mas não serve para qualquer coisa também, né? Entendi. E essa tecnologia que é utilizada nos gabinetes, quando você iniciou a fala, ela de certa forma, é replicada na pesquisa que a própria corte tem em relação à pesquisa jurisprudencial? Por exemplo, o usuário externo, a gente está ali pesquisando para descobrir precedentes e antecedentes. Ela também tem essa similitude de ferramenta ou ela é aprimorada para o gabinete e para o público externo ainda não tem esse mesmo acesso? A gente tem um problema aí de capacidade de atendimento à demanda, tá? Então, assim, os gabinetes são atendidos por quê? Porque na prática eu tenho 33 gabinetes ali, com 30 pessoas em cada um, então a gente tem condições de atender um certo número de requisições, digamos assim, tá? Mas a nossa Secretaria de Jurisprudência já levanta essa questão há algum tempo. Hoje a gente não tem capacidade de processamento porque assim, o site do STJ deve receber o quê? 1,5 milhão de consultas mês, né? Para a gente atender esse 1,5 milhão aí, a gente tem que ter capacidade computacional, porque não adianta você submeter uma pesquisa lá e ficar... parece pouco, mas assim, o usuário não vai querer esperar 10 minutos para sair a resposta ali da pesquisa dele, né? Então, assim, mas isso está, digamos assim, está no radar. Hoje a gente não tem condições de atender, mas é uma demanda, e acredito eu que seja, inclusive, uma demanda, conforme você mesmo está levantando essa questão, é uma demanda não só interna, mas externa também, de que a gente disponibilize algo assim, no sentido de, eu copio a decisão da qual eu vou recorrer, colo o texto lá e a consulta de jurisprudência já me diga, nesse sentido aí tem essa decisão, essa, aquela, não recorre não, porque você vai perder. Porque, na verdade, uma vantagem para o próprio tribunal a partir do ponto que ele conseguir disponibilizar isso aí, né? Imagina isso, imagina para as próprias cortes, para os advogados, para todo mundo, né? Uma linguagem que seria mais padronizada. Você muitas vezes tem pesquisas que não exploram tantas informações como você, né? Talvez a gente não consegue fazer pesquisa adequada, né? Mas é bem interessante, é um momento que a gente possa chegar nesse plano, né? De ter uma capacidade de acesso a todo mundo para filtrar da mesma forma e agilizar realmente a toda a análise dos processos, né? Hoje, do ponto de vista do STJ, a única dificuldade realmente é de capacidade de processamento, tá? Porque a gente já tem a tecnologia, a gente já consegue executar, quer dizer, a tecnologia está madura, está testada, né? Porque os gabinetes utilizam isso, mas a gente não tem condições de oferecer isso para o público externo, porque teria um aumento exponencial na utilização, na demanda dessa ferramenta, né? Muito bem. Eu pensei na pesquisa, assim, o STJ tem disponibilidade de pesquisa específica para investigadores, pesquisadores, para utilizar esse sistema? Algum acesso de algum modo? Não tem, e na verdade isso aí nunca foi questionado, mas tem um projeto que está em andamento lá de dados abertos. Dentro do escopo dos dados abertos, é possível que seja disponibilizado isso aí, entendeu? Mas não sei em que ponto exatamente está. A última vez que eu vi, tinha uma resolução que iam fazer, ia ser publicada no sentido de estabelecer os parâmetros que esses dados seriam divulgados. Aí tinha uma questão se ia ser oferecida via API. A API é uma interface para você poder conectar um software a outro. Se ia ser disponibilizado esses dados via API para eventualmente permitir que outros sistemas se integrassem e buscassem esses dados, mas assim, tá meio em andamento isso aí, tá? Porque essa questão dos dados abertos ela é muito complicada, porque não é só a questão dos dados abertos, você tem a questão da LGPD, então você abre até o quê, né? Aí você tem uma determinada... Os autos são sigilosos, a gente tem quase nada lá, mas os autos são restritos, ali estão em segredo de justiça, não estão. Mas determinada informação específica, se não está, deveria estar. Então, assim, é meio complicado. O pessoal está se debatendo com essa questão lá, se debatendo mesmo. Como filtrar tudo bem isso. animadas.
Isso aí, muito obrigado, Mila. Pessoal, fiquem à vontade, aproveitem. Acho que o Lucas, né, está com a mão erguida. Eu queria te perguntar o seguinte: a busca, por exemplo, vocês têm que ter de fato um modelo para qual decisão seguir. É por cada gabinete, por exemplo, cada visão do ministro, a visão que o ministro adotar vai ser a jurisprudência adotada, ou ela é por maioria, por exemplo, por tanto de julgados repetitivos em relação àquela matéria. Tem 30 decisões falando que sim e 10 falando que não. Você vai seguir as 30 que falam que sim ou 10 que falam que não, ou a visão do ministro em si. Ou vocês têm o banco de dados para o STJ inteiro, no sentido de a decisão tem que ser seguida pelos 33 ministros, perdão. Tá, a ferramenta em si, disponibilizada pelos gabinetes, ela é flexível quanto a isso, tá? Então, o que eu observo? Normalmente, o analista, ele fecha nos julgados do próprio ministro. Em não achando, ou ele encontrando alguma inconsistência, ele vai expandindo. Então, tá, no gabinete aqui eu achei algum problema, porque esse caso que eu estou com ele aqui, ele é um pouquinho diferente, teria um distinguish. Aí ele expande para o órgão. Aí eles, no caso, a turma. Mas tem uma questão aqui que é processual, então eu vou incluir a corte especial também nessa avaliação, tá? Então, assim, mas isso aí é de acordo com o gosto do freguês, na verdade. O próprio usuário, na hora que ele está selecionando esses resultados, ele tem ferramentas que permitem a ele expandir essa seleção. Entendi. Obrigado. Tá? Mas normalmente se trabalha nessa sequência, tá? Assim, jurisprudência interna, digamos assim, quer dizer, do próprio ministro, turma, sessão. Em matéria processual, né, normalmente o pessoal inclui o próprio órgão fracionário e a corte especial, porque a corte lá também julga matéria processual, né, que não tem especialização. Obrigado. Ok, pessoal, mais dúvidas? Elon levantou a mão. Bom dia a todos, Bom dia, professores, professor Milar. Professor, o senhor comentou que as imagens também são lidas, né, pelo sistema, mas a gente sabe que a imagem ela vem, às vezes, de diversos formatos, né, e diversa qualidade. Eu queria saber, assim, como que o sistema, talvez a questão seja meio técnica, mas como que ele faz para conseguir ler e extrair o que realmente está escrito naquela imagem, uma petição lá que foi escaneada, né, digitalizada recentemente, mas é uma petição de, sei lá, 20, 30 anos atrás. Ele consegue escanear ou ler essa petição com qualidade? Consegue, porque a ferramenta ela não é simplesmente de converter o A para A. Ela consegue identificar isso. Eu estou falando de uma ferramenta externa, tá, que é contratada pelo STJ, especificamente essa de OCR, tá? Ele consegue identificar. Suponhamos que ele conseguiu identificar a palavra casa, ele identificou o C, o A, alguma outra coisa, tá? E um A no final. Ele tem um dicionário interno em que ele vai fazer comparações para saber, dentro considerando ali o termo que precedeu e o termo que veio após, qual a palavra mais provável de estar ali se começar com CA e terminar com outro A e tiver um caractere no meio. Ele consegue fazer esses ajustes. Então, com isso, se avança muito, tá? Agora, isso entrega um resultado 100%? Com certeza não. Tá? Entregam, muitas vezes, petições em que você tem o que a gente chama de ruído. São termos lá que foram reconhecidos errado, por quê? Porque a qualidade da imagem em si, tendo os autos eram ruins, era ruim, mas ele consegue lidar, a ferramenta de OCR consegue lidar até um certo nível com isso, né? Tem casos que realmente não dá, sei lá, você tem uma foto preto e branco que estava colada numa folha dos autos e que tinha sido tirado lá em 1800 não sei quanto, não vai, né? Você vai acabar perdendo aquela informação. Mas, ao mesmo tempo, o modelo de IA, como ele consegue enxergar contextos, ele não trabalha com a palavra em si, mas com os contextos que estão representados ali naquele texto,
ele consegue preencher certas lacunas, o que torna ele uma solução muito resiliente. Tá? Então, assim, ainda que determinada palavra não esteja lá, ou que a determinada palavra esteja lá descrita de forma errada, ele fala, tá, nesse contexto, a palavra que devia estar aí tem tal significado, tal sentido, digamos assim. Tá? Então, ele consegue lidar com essas variações. Lembrando, logicamente, não vai ser perfeito tanto a questão do OCR quanto a questão do Atos. Mas o que a gente tem observado é que, na quase totalidade dos casos, esses ruídos não têm impactado na solução. Certo. E nessa linha, tem algum procedimento de fazer um check-up para verificar se aquela palavra ali que ficou com ruído, ela corresponde de fato àquilo? E se às vezes as partes podem participar disso? Não, a resposta é negativa para as duas questões. Uma, porque o volume de documentos é muito alto para a gente conseguir fazer isso aí, porque você não analisa uma palavra para fazer uma correção desse tipo, né, uma curadoria desse tipo. Você teria que analisar aquela palavra que foi reconhecida e N documentos para mostrar para a ferramenta lá, para a ferramenta de OCR, ó, nessa situação aqui, a palavra que cabe aqui é essa e não aquela. Ele consegue ir se virando porque ele aproveita os casos em que a OCR foi bem e que bateu, ele consegue rodar umas estatísticas lá para conseguir fazer essas correções. Então, assim, até certo ponto ele corrige por aí. E, ao mesmo tempo, é um ônus que a gente não pode atribuir às partes, né? Até por um certo risco, pode-se eventualmente ter ali uma indicação de um termo diferente daquele que estava originalmente escrito, que pode mudar o sentido do texto em si, né? Então, realmente, não tem... Quanto a essa questão específica, a ferramenta ela vai evoluindo, né? Mas quanto a essa questão específica de envolver partes nesse processo, o que a gente faz sempre deve sair, inclusive, algumas indicações na internet do STJ nos próximos meses, aí, no sentido de, dê preferência para fornecer as peças em texto, né? Entra a competição em texto mesmo, o cara consegue subir um PDF lá com um texto bonitinho, com o formato dele, mas para o STJ é muito ganho de informação quando, ao invés de imprimir, assinar a caneta, escanear de novo e subir, né? Para o STJ tem muito ganho. Então, assim, existe previsão de se fazer uma campanha nesse sentido, de facilitar, digamos assim, o ingresso dos dados no STJ. Obrigado, professor. A questão, às vezes, é que a própria parte pode ter interesse e pode ter facilidade em às vezes, levar aquele documento que ela escaneou lá 20 anos atrás, né? Ela pode ter uma versão daquele documento, né? E ela poderia contribuir, né, para que aquele texto fosse aprimorado, né? Isso aí, a minha experiência, eu lidava bastante com essa questão quando eu estava coordenando a distribuição de recursos. Eu fui coordenador de recursos por mais ou menos 5 anos. Tá? Nas peças que são relevantes, digamos assim, do ponto de vista do STJ, tá? Essa ocorrência específica de documentos muito antigos ela é baixa. Por quê? Porque o STJ ele só vai se manifestar a respeito especificamente do acórdão recorrido para frente, que são peças necessariamente mais recentes, cuja qualidade tende a ser melhor, né? E está melhorando a cada dia também porque assim, está se expandindo muito a questão do processo eletrônico, né? Tem problemas? Tem. Peça escaneada de qualquer forma, fora da ordem, faltando página? Tem, mas assim, do ponto de vista do STJ, daquilo que é relevante para o STJ, isso é pouco impactante, porque normalmente esses erros acontecem mais nas instâncias de piso, né? E vão até sendo, de certa forma, corrigidos ao longo do fluxo processual. Ok? Temos, acho que o próximo. É o Marcelo, o próximo, né? Marcelo. Professor, eu só tenho uma dúvida. Com essa tendência agora do Visual Law, essa ferramenta ela já está apropriada para fazer essas conversões, que a gente pode estar falando não só de imagem, mas de vídeos. Por exemplo, os melhores momentos das audiências, que nem eu li algo que é uma tendência agora a colocar nas peças. Essa ferramenta ela já está preparada para receber esse novo formato?
Não, a ferramenta não está pronta para isso, tá? O Visual Law é um problema, tá? Principalmente porque eu digo nós do direito, estamos permitindo, e isso aí pode ser feito? Pode, com toda certeza, mas tem que ser aplicado certas ressalvas, que um determinado... Eu vou utilizar uma palavra forte, talvez não fosse a mais adequada para isso, tá? Um determinado modismo seja aplicado às peças processuais, que são documentos que tem que primar pela formalidade, tá? Existem formas de tratar isso aí? Existem, tá? Um vídeo é perfeitamente possível você rodar, e existe um monte de soluções aí em que você roda e faz a transcrição automática. No STJ mesmo a gente tem esse tipo de tecnologia aplicada nas sessões de julgamento, né? O ministro vai falando e automaticamente sincronizado a fala do ministro está sendo convertida em texto, né? Agora, quando eu vejo, por exemplo, uma petição em que o especialista em Visual Law resolveu colocar um gráfico explicando uma coisa que podia ser explicada em texto claramente, tá? Eu discuto muito isso em relação principalmente ao destinatário. Quem é o destinatário disso aí? É o juiz. Precisava fazer praticamente uma apresentação daquela questão para mostrar para um juiz, um cara... Sim. Então, assim, eu acho que tem um pouco do Visual Law, do ponto de vista da inteligência artificial, ele é problemático ainda. Isso aí, à medida que... felizmente, eu vou chamar felizmente de novo, o pessoal que gosta de Visual Law deve estar querendo me matar, mas, felizmente, o volume de peças com aplicação de técnicas de Visual Law ainda é baixo, tá? Mas, à medida que esse volume for eventualmente aumentando, se isso aí não for um modismo mesmo e permanecer, assim, a ciência vai evoluir também, a gente vai achar um jeito de extrair informação dessas peças, né? Mas eu, pessoalmente, eu tenho essas ressalvas em relação ao Visual Law, enquanto se fala de uma formalidade técnica. Mas a população, então, por exemplo, talvez seja interessante de um julgado, de um repetitivo que fala sobre aposentadoria, tá? Se produzir uma visão, utilizando técnicas de Visual Law, da decisão, né? Agora, já pensou se o STJ embarca nessa e começa a expedir decisões aplicando técnicas de Visual Law? Para começar, que é pouco producente, né? Assim, eu tenho que fazer uns gráficos, umas coisas, é complicado isso aí, né? E segundo, como é que você estabelece um padrão nisso aí? É meio complicado, meio complicado. Mas a gente tem observado lá, especificamente na inteligência artificial, a gente tem observado com atenção essa questão do Visual Law, tá? Se consolidar como uma realidade, uma nova realidade aí do judiciário, com certeza a gente vai dar um jeito, mas eu tenho críticas sérias em relação a isso. Obrigado, professor. Só uma última pergunta, é relacionada ao vocabulário mesmo. Tá tendo uma onda, e tem que ter uma página inicial para explicar basicamente palavras simples, ou utilizar palavras mais simples na petição em vez do vocabulário jurídico. Pelo jeito que você está falando, tanto faz. Se a pessoa escrever no jurídico ou no vocabulário simples, ele vai ser captado da mesma forma pela semântica, certo? Isso. Mais ou menos assim. É porque, assim, você tem desafios específicos que acho que só deve ter no direito. Tem um colega nosso que fala o seguinte: o DNA só chama DNA porque não foi o pessoal do direito que deu o nome. Porque senão a gente ia ter 200 nomes diferentes. Eu estou falando assim, isso aí não é piada, tá? O sujeito que era só ele falar assim, o artigo tal da lei tal. Aí ele fala assim, a fração normativa primária do dispositivo legal. É só no direito que você vai ter isso aí, né? A gente não fala com a mãe da gente desse jeito, né? Então, assim, existe, e eu acho muito útil essa questão de se utilizar termos mais simples. Eu acho que a gente tem um abuso do vernáculo, a nossa área jurídica utiliza um abuso do vernáculo sob o argumento de ser mais específico. Mas ontem a gente estava discutindo a questão do doutorado, eu até citei isso aqui. Não adianta você rezar a missa em latim, né?
Então, assim, do ponto de vista do algoritmo, ele consegue se resolver com isso aí, tá? Mas do ponto de vista da sociedade, talvez seja muito importante que se utilize, antes até da gente chegar num visual law, talvez a gente utilizar termos mais simples, né? Não chamar o DNA de espiral genético ou espiral de Deus. Esse espiral de Deus eu já vi também, tá? Então, assim, o advogado, ele, assim, a partir do ponto que ele começar a chamar as coisas utilizando um vocabulário mais comum, e isso é uma questão de legística até, né? Legística a gente acha que só se aplica para a lei, aplica-se preferencialmente à lei, claro, né? Mas as técnicas são aplicáveis também até para os nossos textos técnicos aí, você tem que ter clareza, tem que ter alcance, né? Mas, do ponto de vista do algoritmo, ele consegue se desvencilhar disso aí, contanto que o contexto esteja bem estabelecido, porque às vezes algum texto é tão se abusou tanto ali do vocabulário que até o contexto fica difícil de se determinar, né? Beleza, então. E é interessante porque uns tempos atrás a gente estava fazendo umas pesquisas lá e analisamos uma amostra grande de recursos especiais, né? O que a gente estava analisando? A tese exposta, tá? E eu digo para os senhores que muitas vezes, tá? Não apenas por isso, mas muitas vezes, por conta desse abuso do vocabulário, tá? 70% das peças de recurso especial que nós analisamos não tinham uma tese do ponto de vista técnico estabelecido. Aí você tem questões realmente do preparo do próprio advogado, da capacitação dele para formular uma petição de recurso especial, né? A gente recebe com certo volume lá, casos em que o advogado pegou a apelação, né? Copiou e colou na petição de recurso especial. Aí chega lá e toma um pau e fala, porque não tem nada disso. Assim, o cara tem que atender certos requisitos técnicos, né? Uhum. Até existe uma discussão entre os ministros do tribunal antiga já, mas acho que é inviável politicamente de se estabelecer uma superlicença para poder operar nos tribunais superiores, né? Por quê? É porque os caras não querem julgar? Não. É porque reserva de mercado? Não. É porque para tentar melhorar a qualidade do documento jurídico submetido ao STJ, entendeu? Uhum. Obrigado. Bom, Milar, com certeza a sua fala foi extraordinária aqui para esclarecimentos. Nós tivemos, assim, a gente tem essa prática de olhar os tribunais, pesquisar, investigar, com a preocupação sempre de buscar o direito, e nosso mestrado é proteção de tutela, direitos e cidadania. A gente tem uma visão preocupada com todo esse transcorrer de excesso de processos, formas de apreciação, né? E certamente, com certeza, a questão técnica é um cuidado que precisamos ter para poder sermos ouvidos também, né? Mas eu acredito que esta manhã terminou com uma grande produtividade a todos. O professor Jonas pediu desculpa, porque acredito que ele caiu ao mesmo tempo que eu, não sei como, ele me mandou foto aí da tela dele fora do ar. Nós estamos com umas ventanias aqui, vai saber Deus. Nossa tecnologia depende de mais coisa do que só equipamentos, né? Mas, Milar, agradeço muito em nome da Unipar, em nome de todos os presentes, em nome do curso de mestrado em Direito Processual e Cidadania, essa sua fala de hoje, sua presença. Tenho certeza que foi extraordinária para todos nós. E agradeço muito por essa possibilidade de contato contigo, né, nessa preocupação que temos aí em relação ao estudo do direito e na aplicação das tecnologias. Creio que falo em nome de todos, agradeço muito por toda essa sua participação hoje, nesse final de semana. E agradeço a todos os presentes. Vamos deixar esse vídeo disponível depois, há muitos pedidos nesse sentido, e agradeço ao Milar por autorizar essa disponibilidade, e desejo um ótimo final de semana a todos, com muita saúde e paz. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor. Até logo, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. Bom final de semana a todos e estamos à disposição aí para algum questionamento, alguma troca de conhecimento. Estamos sempre aí, tá bom? Eu deixei... Qualquer coisa, o professor Celso repassa o meu e-mail aí também que ele tem. Para alguém que tenha necessidade de entrar em contato com a gente lá. Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Um abraço a todos. Obrigado, professor.